Uma mentirinha todo mundo conta, né? Se Deus fosse olhar isso, ninguém ia para o céu, não é verdade? Todo mundo mente. Alguma mentirinha todo mundo fala. O importante é que pecados pesados, esses aí eu não faço. Olá, tudo bem? Meu nome é Michel. Estou aqui falando mais uma vez nesse vídeo para você. O assunto de hoje é esse que vocês viram aí, é sobre mentira, né? Quem nunca mentiu alguma vez? Provavelmente em algum momento da sua vida você deve ter contado alguma mentirinha ou até mesmo alguma mentira grande por causa de algum fato importante, alguma coisa desse tipo. Bom, hoje nós vamos refletir um pouco sobre essa questão da mentira, né? Como é que funciona isso? Hoje, no mundo de hoje, isso parece que é uma coisa normal, né? As pessoas não se preocupam com isso. E até mesmo, às vezes, aquelas pessoas que têm um propósito de ser cristão, que querem seguir a Deus e querem seguir um caminho diferenciado, às vezes cometem pequenas mentiras ou até mesmo grandes mentiras. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso. Eu quero dizer aqui que eu não sou dono da verdade. Esse canal se propõe mais uma reflexão, né, sobre diversos temas em relação ao que Jesus ensinou. Então nós vamos estar aqui refletindo. Quero que você participe, deixe o seu comentário, fale algum fato específico que você viveu, se você pode contar alguma situação que você viveu, para a gente estar compartilhando mesmo experiências. Esse é meu objetivo. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer, como eu comecei esse vídeo, né, falando que todo mundo conta uma mentirinha, que isso é uma coisa comum hoje em dia, a primeira coisa que eu quero dizer é que nós não somos todo mundo, né? Nós somos separados. Então Jesus disse, né, sede santo porque eu sou santo. Então santo quer dizer separado, diferenciado. Então a gente nunca pode falar, sabe? Eu vejo como uma grande bobagem. Às vezes as pessoas, ou eu mesmo, já pensei muito assim, todo mundo faz isso, então não tem nenhum problema, não consigo ser diferente. Porque na verdade, às vezes, né, nós mentimos até mesmo sem perceber, acaba virando um hábito. Isso para quê? Às vezes para uma situação não ficar desagradável, acontece alguma coisa, para uma situação não ficar desagradável, você acaba falando uma mentira. E isso se torna uma rotina e você começa a mentir sem perceber. Às vezes a pessoa te pergunta alguma coisa, você não pensa, na verdade, o que realmente aconteceu para você responder aquela pessoa, mas você pensa qual seria a melhor resposta para a situação ficar da melhor forma possível, aparentar da melhor forma possível, entendeu? Aí você vai falar uma resposta que vai agradar a pessoa muito mais, sem se preocupar com a verdade. Você nem pensou o que realmente era verdade. Você se preocupou em dar uma resposta que fique bonita a situação, que fique agradável, que agrade o outro. Bom, isso vira um hábito e o tempo vai passando, isso vira um estilo de vida e eu vejo que muitas pessoas estão assim, muitas pessoas estão vivendo dessa maneira, né? Outra coisa que eu falei no início do vídeo é que, se Deus fosse olhar isso daí, essa questão de mentirinha, ninguém seria salvo. Porque todo mundo mente, pelo menos alguma mentirinha fala. Olha, primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, nós não somos salvos pelas nossas atitudes. Né? A primeira coisa que eu quero dizer é isso. As nossas atitudes importam sim, mas a salvação ela se vem através do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, né? O próprio Deus pagou o preço dos nossos pecados para que nós pudéssemos ser salvos. Então essa questão de todo mundo mente, assim, você vai procurar, às vezes a pessoa vai procurar não mentir ou não fazer coisas erradas, não é que é para ser salvo, para viver eternamente num paraíso, não é isso. Você vai fazer isso por amor a Deus, né? Você ama realmente Deus. Quando a pessoa tem uma experiência verdadeira com Deus e sente o amor dele, automaticamente
você vai amar esse Deus mais do que tudo. Então, quando a gente ama uma pessoa, a gente faz de tudo para não magoar ela, não é assim? Não é uma verdade isso? Então, por amor a Deus, nós não vamos mentir, nós não vamos fazer outras coisas erradas, que tem tantas coisas que o mundo está fazendo, e até mesmo as pessoas que se dizem cristãs estão fazendo, mas nós não vamos fazer isso uma questão de santidade, para manter uma retidão, seguir a lei. Mas nós vamos fazer isso porque nós amamos a Deus e nós vamos seguir uma conduta para não desagradar o nosso Deus. Essa é a grande questão. Bom, um exemplo, né, eu quero dar aqui alguns exemplos de quando que a mentira ela entra, né, no cotidiano da vida das pessoas. Você pode pegar, por exemplo, uma situação assim. Eu, no meu caso, já aconteceu comigo, ou alguma coisa parecida no sentido do seguinte: às vezes um cliente, que eu trabalho por conta própria, tem uma empresa, então às vezes um cliente manda uma mensagem para a gente e a gente está ocupado com alguma coisa, por exemplo, a gente está almoçando, por exemplo, o cliente mandou uma mensagem, está querendo falar com a gente urgente e a gente está almoçando. E aí a gente vai retornar para esse cliente uma hora depois do almoço, depois você já fez digestão e tal. E aí nós falamos com o cliente. Primeira coisa: você me desculpa, é que eu estava atendendo um outro cliente aqui, por isso que eu demorei te responder. Entende? Você falou uma mentira para deixar a situação agradável, para você não desagradar o seu cliente, mas aquilo é uma mentira. Você não estava atendendo outro cliente, você estava almoçando. Mas se você falasse para o seu cliente, olha, não te respondi imediatamente porque eu estava almoçando, não iria ficar legal. Mas esse é um exemplo de situações que a gente comete. A gente poderia falar, sabe, você não precisaria falar que está almoçando, mas fala qualquer outra coisa genérica que você não vai mentir e não vai desagradar seu cliente. O importante que você tem que ter em mente é não mentir, nenhuma mentira pequena. Isso que é o importante. Então, evitar esses hábitos. Por exemplo, outro exemplo, né, que acontece muito, eu vejo isso muito no meio cristão e quem não é cristão, então, nem se fala. É a questão quando você vai fazer um financiamento, né? Quem já passou por isso sabe, você vai fazer um financiamento de um automóvel ou de um imóvel, a primeira coisa que o vendedor te fala: quanto que você ganha? Você precisa apresentar uma renda grande, né, para o banco, para o seu financiamento passar. Aí quanto que você ganha? Você fala lá, R$2.000. Mas aí o vendedor te fala: não, vamos pôr aqui 3.000 para ficar mais fácil do banco aprovar. Quem nunca passou por essa situação? Quem já financiou carro sabe. Já é induzido a isso, aí a pessoa acaba aceitando. Eu mesmo, não, põe aí então R$3.000. Ou você vai fazer um financiamento de um imóvel, a pessoa, não, o vendedor está querendo vender. Isso o vendedor que, sabe, está errando nessa coisa de mentira, porque o vendedor também deveria ser o primeiro a colocar ali a verdade. Isso é uma mentira no papel, aquilo vai para o banco, está indo uma mentira no papel. Você tá certo? Você está enganando a instituição, você está enganando quem está avaliando o seu crédito ali. Isso não é correto. Então vamos parar para pensar. Tem muita gente fala assim, os fins... Eu já vi muito essa frase, né? Isso aí os fins justificam os meios. Engraçado, né? Será que é assim mesmo? Os fins justificam os meios? Então, se eu tenho como uma finalidade uma coisa boa, uma coisa que eu estou pedindo a Deus, que Deus vai me abençoar, por exemplo, um carro para me andar, um imóvel, aí eu posso fazer o que for. Então, eu posso até matar uma pessoa, porque os fins justificam os meios. Então, eu posso utilizar de qualquer meio para chegar naquela finalidade? Isso não é um pensamento correto. Analisa para você ver. Os fins, isso não existe. Tem muito ditado popular que são grandes bobagens. Os fins não justificam os meios. Os meios, eles têm que ser corretos, eles têm que ser justos, eles têm que ser honestos. Eles têm que ser honestos. Você tem que ser honesto em tudo que você faz, independente de qualquer coisa. Isso é uma questão até de caráter, sabe? Não é nenhuma questão, às vezes você não é nem cristão, às vezes... eu conheço muita gente que não é cristão, às vezes é ateu, ou não acredita em nada, ou fala que quando a pessoa não é nada, não segue nada, não acredita em nada, fala que é católico. E eu mesmo conheço muita gente assim, que tem caráter,
que não mente. E essas pessoas, você pode ver a vida delas, mesmo às vezes sem ela ter nenhum compromisso com Deus, ou ter tido algum encontro com Jesus ou algo assim, elas têm uma vida abençoada, têm uma vida próspera. Por quê? Porque a conduta delas, independente de lei de Deus ou qualquer coisa, é uma conduta certa, uma coisa que vem de berço. Às vezes ela nem aprendeu isso em casa, mas isso faz parte do ser dela. Ser honesto, sabe? Ter caráter, falar a verdade. Isso é muito importante mesmo. Então, vamos prestar atenção nos ditados populares, em que todo mundo fala, o que todo mundo pensa. Nós não somos todo mundo. A maioria das pessoas vive no caos. Se você falar assim, todo mundo é assim, todo mundo pensa assim, eu também vou seguir esse caminho. O mundo está no caos. A maioria das pessoas, a grande massa, sofre. A grande massa vive uma vida que não compensa, vive uma vida destruída. Então, se você for igual a todo mundo, a tendência é que sua vida vai ser da mesma forma, né? Que você vai viver uma vida destruída. Então, o primeiro pensamento que você tem que ter, eu não sou igual a todo mundo, eu tenho que ser diferente de todo mundo. Se a maioria das pessoas vive uma vida de infelicidade, de vazio, de dificuldade, se você quer algo diferente, você tem que ter o pensamento diferente delas. Já começa por aí. Esse já é um princípio básico que você tem que aprender. Fazer coisas diferentes do que as pessoas fazem. Coisas produtivas. Esse aí é o primeiro passo. Eu posso dar exemplo mesmo da minha vida. Eu sempre trabalhei por conta própria. Desde os meus 17 anos já tive diversos tipos de negócios. E, claro, como todo mundo, ou a maioria das pessoas, eu vivia muito sem conduta, eu não vivia nas regras de Deus, não tinha conhecimento e fazia o que todo mundo fazia. Então, o que eu aprendi que todo empresário fazia, a maioria dos empresários, né, vamos falar todos, mas eu tenho que se eu tiver uma oportunidade, eu dou um chapéu ali, eu passo alguém para trás ali para me levantar o dinheiro, o que importa é ser esperto, sabe? Então, tem muito desse pensamento, não importa, o que importa sou eu. Então, eu já fiz muito isso. Já passei outros para trás, outras pessoas, outros empresários para trás. E eu vou te falar, às vezes mesmo, por exemplo, levantando altas quantias de dinheiro. Por exemplo, passava alguém para trás em 50 mil reais. Falava assim, poxa, agora eu tô sossegado. Eu pego esses 50 mil, fiz uma coisa que não é certa. Mas os fins justificam os meios. Então eu vou pegar esses 50 mil, agora eu vou investir, vou viver uma vida certa e tal. Cara, eu investia aquilo ali, fazia, trabalhava e não dava certo. Ia para falência. Só que nunca desisti. Montava outro negócio, ia atrás de outro projeto, trabalhava, às vezes fazia alguma coisa errada. Eu já tive loja de material elétrico, em diversas situações, coisas normais, corriqueiras que acontecem muito. Eu lembro uma vez que eu fiz um pedido de tubo, que eu vendia tubulação, né, de água. E eu fiz um pedido, aí foram os entregadores lá entregar, eles entregaram meu pedido, tudo certinho. Paguei, aí o motorista falou comigo. Tem uns tubos aí que veio a mais na carga quando a gente carregou o caminhão. Você não quer comprar eles na nossa mão aí não? Eu te faço metade do preço. Eu vi como uma grande oportunidade. Nossa, metade do preço? Não, quero sim. É lógico, o cara tinha carregado a mais, ele roubou da empresa, né, que ele trabalha, né, a empresa que paga o salário dele, que sustenta a família dele, ele roubou, ele deve fazer isso todo dia, e a maioria dos comerciantes compra. Aí pegou, desceu a carga de tubo lá, eu comprei, eu ficava satisfeito, nossa, agora, poxa, eu tô com estoque maravilhoso. Você acha que deu certo? Você realmente acha que deu certo? Claro que não, isso não tem como dar certo, não deu certo. Meu negócio, esse negócio também faliu. Às vezes a pessoa até pode ficar por cima, usufruir de dinheiro um certo tempo, ou todo o tempo, mas as consequências negativas dessa atitude errada que você está fazendo vai vir de alguma maneira. Mesmo que o seu negócio não vinha à falência, vinham coisas ruins de uma forma ou de outra. Não é que Deus vai te castigar, não, porque Deus não castiga ninguém. Mas a partir do momento que você está fazendo uma coisa errada, você está abrindo brecha para o mal, para o nosso inimigo, que é Satanás, está fazendo coisas na sua vida para destruir. Então pode destruir a sua saúde, pode destruir um relacionamento na sua família, pode te criar um grande vazio, uma depressão, mesmo você tendo dinheiro. Então você para e compensa, aí você para e pensa, se compensa uma coisa dessa.
Por causa de uma carga de tudo, um exemplo, uma carga de tubo que você pagou metade do preço. Eu estou te dando um exemplo meu, mas quem é comerciante aí ou trabalha por conta própria sabe disso. Às vezes um troco a mais que um comércio te dá, você não devolveu o dinheiro, você acha que eu tô na vantagem, ele me deu R$ 2 a mais, ou R$ 10 a mais, ou 50, cara. Isso aí é o que vai vir ali lá na frente, porque você abriu uma brecha para o inimigo te destruir. Você vai pagar um preço alto demais por causa de R$ 50 ou por causa de R$ 50.000, seja o valor que for. Então eu te falo isso por experiência própria. Não compensa. É uma lei universal, não é que, como eu disse, não é que Deus castiga, é uma lei universal. Você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. É igual comprar coisa roubada. Às vezes um celular lá que vale R$ 1.000, o cara tá vendendo por 200, você fala, nossa, que vantagem, sempre quis ter um celular desse. Você acha que compensa? Amanhã ou depois é você que está sendo roubado, o seu filho, a sua esposa, um irmão, seu pai, sua mãe, ou um amigo, entende? Roubado numa quantia muito maior. Porque eu te falo uma coisa, Satanás ele cobra o preço com um juro muito alto, é com juro de 1.000, 10.000%. Então não adianta, não entra nessa. Às vezes é preferível você estar ali com o que você tem honestamente. Honestamente, vai buscar, sabe, crescer, estudar, ter mais conhecimento para você melhorar de vida, não de forma desonesta, com mentira ou com coisas desse tipo, né? Então, eu falo isso para vocês, a questão da mentira, não é por causa de lei, porque realmente a palavra de Deus fala, né? Que ele dá uma lista ali. Lá em Apocalipse fala que os mentirosos, os feiticeiros, os homicidas, eles ficarão de fora do reino de Deus. Mas eu quero te falar algo até maior do que isso. Eu quero pedir para você refletir em relação a esse negócio da mentira ou pequenas mentiras. Não é nem por causa assim de você seguir a lei, não, porque eu quero ir para o paraíso. Mas é uma questão de você seguir, se esforçar por amor a Deus. Então quem ama, agrada. Então se você ama a Deus, ou quer amar a Deus, ou quer conhecer esse Deus de amor que nos ama tanto, faça de tudo para poder agradar a Ele, fugir das paixões do mundo, das coisas do mundo. Seja diferente. Essa é a dica que eu quero te dar. Quero te agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa aí o seu like para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Aqui é um canal democrático, eu quero ouvir a opinião de vocês, o comentário aí embaixo. Nós vamos estar sempre fazendo vídeos sobre diversos assuntos. E é um canal que eu quero dialogar mesmo com vocês. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Fique com Deus.